Fala galera, tudo bem? Dando continuidade à nossa sequência de vídeos da marcha processual, vou falar hoje do despacho inicial. Meu nome é Rodrigo Lemos, advogado há 11 anos, estou aqui para te ajudar a compreender o processo civil aplicado ao inicial. Não se esquece de seguir, compartilhar, ativar sininho, beleza? Bom galera, uma vez promovida a petição inicial, a gente está diante do despacho inicial, que é o primeiro contato do juiz com aquela petição inicial, certo? Então, a gente tem basicamente 5 possibilidades que o juiz tem diante de uma inicial. O indeferimento dela, em razão da inépcia, da ilegitimidade, do interesse processual. O indeferimento liminar, quando aquela petição inicial está desrespeitando uma súmula vinculante, um posicionamento do tribunal. Nós temos um esclarecimento, quando o juiz, ao invés de determinar a emenda da inicial, antes ele pede que se esclareça, a fim de justamente evitar a emenda. E tem a emenda à inicial. Fora isso, tá? Uma vez, todas essas questões aqui são relacionadas a algum vício da petição inicial. Tirando os vícios da petição inicial, o juiz parte para o CITES, tá? Bom, galera, 330, que trata do indeferimento da inicial, diz o seguinte: a petição inicial será indeferida quando for inepta, a parte for manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual, tá? São as 3 hipóteses previstas. A inépcia da inicial, ela está ligada à falta de pedido ou causa de pedir, ao pedido indeterminado, tá? À falta de lógica entre a narração dos fatos e a conclusão da petição inicial, ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si, tá? A ilegitimidade manifesta é quando é absurda a caracterização da legitimidade, tá? Então, você toma de exemplo um sujeito que está pedindo uma cobrança de aluguel sem que ele tenha apresentado o contrato de aluguel, ou pior, que tenha apresentado o contrato de aluguel em nome de um terceiro, ou seja, a ilegitimidade é manifesta. O interesse processual, ele tem a ver com a conexão do resultado do processo versus o que aquela pessoa que processou espera, tá? Então o interesse processual, ele é uma ligação íntima entre aquilo que está sendo pedido, tá? E o interesse de receber aquilo que foi pedido. Se não houver esse liame, essa conexão, falta interesse processual, né? Então, por exemplo, eu não posso processar alguém pedindo algo que não faz o menor sentido para mim, né? Isso não faz o menor sentido. Bom, a inépcia da inicial, começando pela primeira hipótese, que é a falta de pedido ou a causa de pedir, é quando essa inicial ela não tem o fundamento, né, que é a causa de pedir, ou o próprio pedido. Né? Se a petição inicial e o início do processo ele tem como finalidade entregar o bem da vida, entregar algo determinado, qual sentido faz não ter uma causa ou não ter o próprio pedido? Nenhum, né? Quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais, ou seja, regra geral, o pedido tem que ser determinado. O que significa isso? Quando eu estou pedindo algo, eu tenho que dizer o que eu estou pedindo e quanto eu estou pedindo. Então, exemplo clássico, eu estou pedindo uma indenização, preciso esclarecer se a indenização é de cunho material ou moral. Quanto que eu estou pedindo? Se ela é material em que sentido? Ela é perdas e danos, lucros cessantes, então isso tudo faz parte da determinação do pedido. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, é aquela famosa petição louca, né? Quer dizer, o sujeito narra A, e pede B, ou seja, não há uma conexão entre aquilo que foi narrado e aquilo que está sendo pedido. É como se eu narrasse um contrato de locação e termino pedindo uma indenização, por exemplo, por dano moral, não faz o menor sentido. E a questão dos pedidos incompatíveis entre si, galera, também é exceção, só vale quando o pedido for alternativo. Ou seja, me dê esse, se não me der esse, me dê aquele. Eu não posso pedir ao mesmo tempo, por exemplo, um apartamento e a indenização equivalente a um apartamento, tá? Ou eu peço que me dê um novo apartamento, em se tratando de um vício construtivo, ou eu peço que aquela construtora me indenize no valor compatível com aquele apartamento que eu perdi, seja qual for a razão, tá? Então, basicamente, essas são as causas de inépcia da inicial e não são tão comuns, tá? Isso só acontece realmente quando a petição foge ao padrão médio, né, de realidade. Via de regra, o juiz deixa para analisar, inclusive, questões como legitimidade ou outras que foram citadas no mérito da ação, tá? Um ponto interessante aqui, fazendo um link, não é o foco, mas fazendo um link com o processo do trabalho,
a partir da reforma trabalhista, né, a legislação ela determinou ao empregado que promovesse a ação com pedido determinado. O que era muito comum antes da reforma trabalhista? O empregado dizer, bom, eu quero ser, por exemplo, indenizado, tá, pelo FGTS e não fazer uma liquidação. Tá, mas o que você está pedindo referente ao FGTS? Quais verbas que não foram pagas a esse título? Tá? E assim por diante. Olha, me dá hora extra, mas não fala exatamente qual é o período da hora extra e nem quanto custa aquela hora extra. Tá? Então isso é um pedido indeterminado, beleza? Passando ao 332, quando a gente tem o indeferimento liminar da petição inicial, a gente está tratando de recurso repetitivo, súmula com efeito vinculante, tá? E qualquer tipo de decisão que tenha esse efeito de vincular os demais tribunais. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso, inclusive isso foi falado no passo a passo da inicial, para quando você for promover a inicial, se você estiver tratando de um tema dessa natureza, você precisa justificar que o seu caso não é igual àquele tratado nas demandas repetitivas, naqueles que têm efeito vinculante pelos tribunais. Tá? A questão do esclarecimento, né, ela se resolve por si. A questão da emenda à inicial, ela está no 321, então o juiz, ao se deparar com uma petição que não preenche os requisitos do 319, antes de extinguir o processo por inépcia da inicial, ele vai permitir a parte que faça a emenda da inicial. E por fim, galera, a gente tem o cítice no artigo 240, e é muito importante, tá, que as pessoas não se atentam. O despacho citatório, ainda que por juiz incompetente, ele tem diversos efeitos. Tá? Decorrem desse despacho diversos efeitos. Aí eu vou ler o artigo 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui mora. Tá, galera? Então, induz litispendência, o que significa isso? Significa que, se as mesmas partes promoverem um processo similar, esse processo naturalmente precisa ser apensado ao primeiro processo distribuído. Né? Para que você não tenha processos com as mesmas partes, as mesmas causas de pedir, o mesmo pedido julgada por juízes diferentes em localidades diferentes. Então a litispendência ela tem esse efeito, né, de fazer vincular uma demanda a outra que tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir ou eventualmente o mesmo pedido. Tá? Torna litigiosa a coisa, ou seja, em relação àquilo que está se debatendo, ela tem o efeito de produzir o litígio, não é mais uma coisa mansa, pacífica. Então a gente tem um exemplo, por exemplo, né, um exemplo, por exemplo, é bom, né? A gente tem um exemplo da questão do uso capião. Né? Se você tem uma demanda tratando daquele imóvel e tornou litigiosa a coisa, você como uso capião, a partir daquele momento da citação válida, não pode mais alegar que você detém a posse mansa, pacífica. Por quê? Porque há um litígio sobre aquela coisa. Tá? E constitui mora, isso para efeitos do Código Civil. A partir do momento que o réu é citado, ele está constituído em mora. Isso significa dizer que passam a correr juros legais, correção monetária e por aí vai. Tá? Então, atentem-se a isso aqui. Bom, galera, então essas são as considerações sobre o despacho inicial, certo? Que acontece logo após a distribuição da petição inicial, beleza? Então, preste atenção nisso aí. De novo, curte, compartilha, segue. Forte abraço.